Oi, pessoal! Eu sou a professora Márcia. Hoje nós vamos ter aula de ciências e o nosso assunto é teoria atômica. A teoria atômica ela foi criada por Dalton no início do século XIX e ele acreditava que os átomos eram esferas maciças, indivisíveis, homogêneas, indestruíveis. Mas esse termo átomo ele foi criado muitos anos antes. Em torno de 2.500 anos atrás, um filósofo grego chamado Demócrito, ele acreditava que os corpos da natureza eram formados por partículas muito pequenas e que não poderiam ser divididas. E a essas partículas ele deu o nome de átomo. Então, o átomo ele vem do termo grego que significa átomos, que nós podemos traduzir como aquilo que não pode ser dividido, que não pode ser cortado. Após várias proposições de modelos atômicos ao longo da história, hoje nós sabemos que os átomos eles não são as menores partes da matéria, eles não são as menores partes que formam a matéria. O átomo ele é formado por partículas ainda menores, que nós vamos ver mais na frente, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Além disso, o átomo ele tem uma estrutura onde ele é composto por um núcleo, que é um núcleo positivo, onde a gente vai ter a presença dos prótons e dos nêutrons, e uma estrutura mais externa que nós chamamos de eletrosfera, onde nós vamos ter a presença dos elétrons que tem uma carga negativa. O núcleo e a eletrosfera ocorre uma atração entre essas duas partes. Porque o núcleo ele é positivo e a eletrosfera ela é negativa. Então, os elétrons eles acabam anulando a carga dos prótons e quando a gente imagina um átomo neutro, a gente observa esse equilíbrio e ocorre uma atração entre o núcleo e a eletrosfera. Agora nós vamos falar dessas três partículas que formam os átomos. São os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam situados no núcleo do átomo e os prótons eles têm uma carga positiva, enquanto que os nêutrons eles não têm carga, como o nome já diz, eles são neutros. Já os elétrons, eles estão presentes na eletrosfera, a parte mais externa do átomo, e eles têm uma carga negativa. Quando a gente compara a massa de prótons, nêutrons e elétrons, a gente observa que os prótons e os nêutrons, eles têm uma massa parecida, enquanto que os elétrons, eles são bem menores quando comparados com os prótons e com os nêutrons. Os átomos, eles não são iguais. Então, nós temos na natureza vários elementos químicos que a gente vai conseguir diferenciar um do outro através dessas características que eu vou apresentar para vocês. A principal característica que a gente utiliza para diferenciar um átomo do outro é o número atômico, que a gente pode representar pela letra Z. O número atômico corresponde ao número de prótons, a quantidade de prótons que estão presentes no núcleo de um átomo. Se vocês observarem essa imagem do hélio, a gente vai observar com a coloração avermelhada os prótons no núcleo, com uma coloração acinzentada os nêutrons e ao redor na eletrosfera a gente tem os elétrons com uma coloração azulada. A gente percebe que no exemplo do hélio nós vamos ter a presença de dois prótons. Então, o que significa? O número atômico desse elemento químico é 2, porque ele tem a presença de dois prótons no seu núcleo. Com relação ao número de massa, o número de massa ele é representado pela letra A e ele vai indicar para a gente a soma de prótons e nêutrons dentro do núcleo. Então, basicamente, a massa ele vai representar a massa que está presente ali no interior daquele núcleo. Como que a gente determina? É só somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Pegando o mesmo exemplo do hélio, a gente observa que no núcleo a gente tem a presença de dois prótons e de dois nêutrons. Somando esses dois elementos, nós vamos ter um total de 4. Então, 4 vai ser o número de massa desse elemento químico. Os átomos, eles são representados de uma forma com que a gente consiga saber a qual elemento químico aquele átomo está relacionado
e também de uma forma com que a gente consiga saber qual é um número de massa e qual é um número atômico. Na imagem, vocês vão ver a representação de um átomo de enxofre, que é representado pela letra S. Vocês vão ver mais na frente que os elementos químicos, eles recebem letras que podem ser uma, duas ou três letras, com a primeira letra sempre em maiúscula. E nem sempre essa primeira letra vai ser ao pé da letra o nome daquele elemento químico. Por exemplo, o enxofre que começa com a letra E. Ele começa ali com a letra S, porque ele é a letra que começa o nome do enxofre em latim. Se vocês observarem, a gente tem uma numeração ali 32, logo acima do lado esquerdo, que está relacionado com o número de massa. Então, aquilo significa que esse enxofre ele vai ter 32 prótons e nêutrons. Quando somados no núcleo, nós temos 32 prótons mais nêutrons. E embaixo, no canto esquerdo, nós vamos ter o número atômico. Então, o que isso significa? Significa que esse átomo ele tem a presença de 16 prótons no seu núcleo. E tem como a gente saber quantos nêutrons esse elemento químico tem? Sim, é possível. É só a gente pegar o número de massa e subtrair do número atômico. A gente sabe que o número de massa é prótons mais nêutrons. Se a gente subtrair o número de massa pelo número de prótons, que é o número atômico, nós vamos chegar ao número de nêutrons. 32 menos 16 é igual a 16. Os átomos, eles podem apresentar semelhanças. Nós temos três tipos de semelhanças que nós podemos classificar os átomos. Primeiro são os isótopos. Os isótopos são aqueles átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mas possuem diferentes números de massa. O que isso significa? Os isótopos, eles sempre estão relacionados a um mesmo elemento químico. Esses isótopos, eles sempre estão relacionados a um elemento químico que tem sempre as mesmas características químicas. Os isótonos vão ser aqueles elementos químicos, aqueles átomos onde a gente vai apresentar o mesmo número de nêutrons, a gente consegue observar o mesmo número de nêutrons, mas um número diferente de prótons e de massa. Tem um exemplo ali do potássio e do cálcio. O potássio ele tem como número de massa 39 e o cálcio tem número de massa 40. Já o potássio tem número atômico de 19 e o cálcio tem número atômico de 20. Se nós subtrairmos do potássio 39 menos 19, a gente vai ter um número de nêutrons igual a 20. Se a gente subtrair do cálcio 40 menos 20, nós vamos ter 20 nêutrons. Então, eles são denominados isótonos porque, apesar de serem elementos químicos diferentes, terem átomos diferentes, o número de nêutrons é igual. Por último, nós temos os isóbaros. Os isóbaros são aqueles que vão apresentar o mesmo número de massa, ou seja, a soma de prótons e nêutrons vai ser igual no núcleo, mas eles não têm a mesma quantidade de prótons e de nêutrons. Só que, coincidentemente, a soma desses elementos vai resultar no mesmo número de massa. Ali eu trouxe o exemplo do carbono e do nitrogênio. O carbono vai ter um número de massa 14, o nitrogênio também. Mas se vocês observarem, os números atômicos dos dois são diferentes. Enquanto o carbono vai ter 6 prótons no núcleo, o nitrogênio tem 7 prótons no núcleo. O que vai ajudar a dar esse valor 14 igual vai ser a quantidade de nêutrons. Carbono vão ter 8 nêutrons e nitrogênio vão ter 7 nêutrons. Aí uma dica, para ajudar vocês a lembrarem a diferença de isótopos, isótonos e isóbaros, é vocês lembrarem, isótopos tem a letra P, que é relacionada a prótons, então mesmo número de prótons. Isótonos tem a letra N, então isso significa que é o mesmo número de nêutrons. E isóbaros tem a letra A, que significa o número de massa, então tem o mesmo número de massa. E por fim, falando um pouquinho como que os elétrons eles estão distribuídos na eletrosfera. Então, a partir do modelo proposto por Rutherford Bohr, ele foi um modelo que propôs
que os elétrons eles estavam distribuídos a distâncias diferentes a partir do núcleo. Então, por exemplo, nós temos um átomo que tenha 10 elétrons. Significa que todos esses 10 elétrons eles vão estar situados no mesmo local, bem próximo ao núcleo? Não. Então, nós temos o que nós chamamos de camadas ou níveis de energia. As camadas elas vão da mais próxima do núcleo até a camada mais distante. São 7 camadas e elas são denominadas da letra K até a letra Q. E cada uma dessas camadas a gente vai ter um número máximo de elétrons que vão ser suportados em cada uma. Como no exemplo ali naquele quadro. A gente observa, por exemplo, na camada K, que a gente suporta ali nesse átomo, é suportado no máximo 2 elétrons. O que isso significa? Se o átomo tem 5 elétrons, ele não vai ter os 5 elétrons na camada K. Esses 5 elétrons vão estar distribuídos ao longo das outras camadas. E agora eu trouxe umas atividades, uns exercícios, para que a gente possa fazer uma revisão do que a gente viu até aqui na aula, tá? Primeira perguntinha. O átomo é a menor parte da matéria? Nós vimos que apesar do termo átomo estar relacionado à menor parte da matéria, aquilo que não pode ser dividido, que não pode ser cortado, nós sabemos que o átomo ele é formado por 3 partículas subatômicas, partículas menores, prótons, nêutrons e elétrons. E por isso nós não podemos afirmar que o átomo ele é a menor parte da matéria. Segunda pergunta. Qual o número atômico e o número de massa de um átomo com 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons? Vocês têm só que lembrar qual o conceito de número atômico e qual o conceito de número de massa. O número atômico corresponde ao número de prótons que estão presentes no núcleo daquele átomo. Ali na questão a gente já tem esse número de prótons dado, então a gente já consegue saber que esse elemento ele vai ter um número atômico igual a 53, que é a quantidade de prótons. O número de massa corresponde ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ali a gente tem o número de prótons e tem o número de nêutrons. É só fazer a soma. 53 mais 74 é igual a 127. Então, esse é o número de massa. E, por curiosidade, esses dados que estão sendo passados nessa questão correspondem a um elemento químico que nós conhecemos muito bem, que é o iodo, que está presente em vários alimentos e presente também no sal. Terceira e última pergunta. É correto afirmar que as propriedades químicas são as mesmas para todos os isótopos de um elemento químico? Sim, é correto. Por quê? Porque os isótopos, eles sempre vão corresponder ao mesmo elemento químico. Isótopos sempre vão ter o mesmo número atômico e isso faz com que aqueles átomos, eles correspondam ao mesmo elemento químico e tenham as mesmas propriedades químicas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e quem tiver acesso, quem tiver disponibilidade, entre na plataforma Eduque, que lá vão ter vários exercícios que vão ajudar vocês a exercitarem mais o que a gente viu na aula de hoje, tá? Bons estudos e até a próxima aula!